a minha lava-louça estava apresentando um problema e que você pode evitar na sua. Ou se você está assistindo esse vídeo porque a sua também está com algum problema, pode ser que seja essa mesma causa. Então eu vou te contar o que estava acontecendo, quais eram os sintomas que ela apresentava, como que eu fiz para descobrir qual era o defeito e como que eu resolvi. Então bora pro vídeo. Então, a minha lava-louças, que é uma Brastemp de 8 serviços, esse modelinho um pouco mais antigo, né? Não tão antigo assim, eu tenho ela desde 2021 e agora elas estão sendo fabricadas sem esse visor. Mas essa lava-louça começou a dar os seguintes problemas. Eu ligava ela, selecionava o programa e aí quando ela começava a encher de água, de repente ela parava ou ela enchia, dava uma girada na hélice e parava e expulsava automaticamente toda a água e parava. E aí o visor começava a piscar, né? Vários botões aqui começavam a ficar acesos aqui no display, piscando e não funcionava. Então eu comecei a pesquisar no YouTube e eu vi que poderia ser uma sujeira no sensor de nível de água que fica aqui dentro. Então no vídeo o rapaz até sugeria que a gente desse umas pancadinhas aqui do lado, onde fica aproximadamente esse sensor, para ele destravar, porque essa sujeira pode fazer ele travar ali no local e ele não tem mais aquela mobilidade para identificar o nível de água. E não é que deu certo por um tempo. Então ela foi funcionando assim, e aí eu fui postergando. Eu sabia que eu teria que, uma hora ou outra, abrir essa lava-louça para fazer a limpeza, porque mesmo dando essas pancadinhas, isso foi se tornando recorrente. Então todas as vezes que eu ia lavar, eu tinha que ficar aqui dando umas pancadas. Ela estava funcionando literalmente à base de pancada. Se a sua também estava funcionando à base de pancada, deixa um like para eu já saber que eu não estava sozinha nessa. E assim eu ia convivendo com ela, sabendo que uma hora eu ia ter que parar para poder desmontar, né, desparafusar e fazer essa limpeza, né, dar essa manutenção. Mas como ela é pesada, eu estava, né, em meses muito corridos, eu fui deixando já sabendo que uma hora a bomba ia estourar. Até que então chegou um dia em que eu liguei ela para funcionar e ela simplesmente começou a vazar água por baixo. A água começou a vazar aqui, ó, por baixo da porta. Então ela encheu e aí vazava tudo por aqui. Aí eu comecei até a pensar que eram outros problemas, que poderia ser borracha, que alguma coisa, né, além daquele outro problema que ela estava apresentando, estava começando a ocorrer. Mas aí eu resolvi fazer o teste e realmente abrir, fazer essa limpeza do sensor de nível para ver se era isso. Então como que eu fiz isso? Bom, primeiro que eu sozinha não conseguiria, então ela é pesadinha, precisaria ser uma pessoa mais forte ou de 2 pessoas, então eu pedi ajuda. E vou contar por que ela é chatinha de abrir. Primeiro, ela tem esses parafusos aqui que eu vou mostrar mais de pertinho. Então, são esses aqui, ó, são os primeiros que a gente teve que tirar. Então aqui você vem com uma faquinha, uma chave de fenda, só para poder fazer uma pressão. Aqui ele é um botão de pressão, não é de parafusar. Então aqui tem em volta dela esses botões, ó, que tem que remover. Aí depois disso, você tem os botões nas laterais, então os botões não, os parafusos, aliás, nas laterais tem esse parafuso, aí, né, do outro lado também tem. Aí ali no fundo, nessa lateral, não tem aqui nesse fundo, mas tem ali atrás tem parafuso e tem embaixo. Então aqui embaixo, de baixo para cima também tem parafuso. Então você tem que ficar manuseando a máquina, né? Ela é bem pesadinha, são mais de 30 quilos, se não me engano, e remover todos esses parafusos. E aí essa capa aqui, ela é inteiriça, essa carcaça, ela sai. Então ela sai essa parte, ela forma um U, né? Então ela sai essa parte aqui, esse U todo. E aí, sim, quando você tira, você já consegue acessar aqui esse sensor, esse nível de água que eu vou mostrar para vocês. Então aí está o sensor de nível de água, é de assustar a quantidade de sujeira. Então era só desparafusar, eu desparafusei. E depois tem que desconectar também esses cabos, então eu estava ali fazendo uma marcação só para não confundir na hora de recolocar e colocar certinho, o de cima e o de baixo são iguais, então eu fiz essa identificação e removi para poder limpar.
Olha só, removi também os cabos para poder limpar e olha de perto como que tá bem sujo, parece até borra de café, mas são anos de uso sem fazer essa manutenção mais profunda de desmontar a máquina, então estava bem sujo. Essa parte do meio também é removível e isso facilita para poder conseguir limpar. Aqui, ó, essa parte estava bem suja, mas eu consegui desencaixar para higienizar sem molhar essa parte. Então aqui tem uma pecinha que ela é só encaixada mesmo. A gente remove e aí você consegue puxar aqui para poder higienizar. Essa aqui eu não desencaixei, só passei um papel toalha úmido e já limpou. E agora é só colocar de volta. Coloca aqui, encaixa, depois encaixa essa pecinha, é bem tranquilo. Agora tá limpinho, então ele vai enchendo quando a água chega no nível, né? A boia sobe. E aqui, ó, a gente vê que não tá travado, tá funcionando. Então era só sujeira mesmo. Então, por que eu desconfio que esse sensor tenha acumulado tanta sujeira? Bom, eu acho que no meu caso foi por conta de um molho de tomate que eu passei a usar com mais recorrência há um tempo atrás. E eu reparei que quando eu colocava, por exemplo, não tenho muito costume de lavar panela, né? Embora você possa, mas eu não tenho costume de lavar as panelas aqui. Aí após usar esse molho, eu coloco a panela de molho e depois ele sai, assim, como se fossem umas lascas. Só que ele é fino, então parte dele passa pelo filtro. Vou até mostrar o filtro para vocês. Então, ó, tá sujinho, não tem mais de uma semana que eu não limpo, né? O ideal é limpar pelo menos uma vez por semana, ou conforme o seu uso, né? Que varia bastante de pessoa para pessoa, de família para família. Mas ela tem esse filtro e ele não é muito grosso, então, é muito fino, aliás. Então ele passa, né, sujeiras ainda. Então você tem que tomar esse cuidado. Então esse molho de tomate, creio eu, que estava passando muito por aqui. E como você pode evitar isso? Primeiro, se você identifica que tem algum tipo de resquício que possa estar acumulando, você faz uma pré-lavagem ou você tenta dar uma limpada com um papel toalha antes de colocar na lava-louça. E segundo, fazer com mais frequência pelo menos a limpeza do filtro, para ele não acumular nada, porque ele vai acumulando, aí ele retém uma sujeirinha, né? Por exemplo, aqui, reteve uma sujeirinha. Mas se eu vou deixando, com a pressão da água, isso pode ir entrando, vai passar e vai acabar parando lá nesse sensor. Então, fazer isso com mais frequência. Eu tenho plena consciência disso, achei até que demorou bastante para isso acontecer, porque eu tenho ela desde 2021 e agora que isso foi acontecer. Mas é sempre bom a gente ficar mais atento, eu tô aqui agora um pouco mais atenta, mas eu também não fico muito paranoica com isso, porque a máquina tá aqui para nos servir e não ao contrário, então sempre que eu posso eu faço e eu tenho esse cuidado a mais a partir de agora, mas às vezes é correria mesmo e você já sabe que lá na frente você vai precisar dar alguma manutenção, isso é comum a todos os eletrodomésticos. Então depois que eu fiz essa limpeza toda, a gente recolocou tudo no lugar e depois foi a hora do teste, para ver se realmente funcionou, se realmente era só isso e se ela iria passar a funcionar agora sem mais nenhum tipo de problema.